muito difícil ele está chegando até este lugar. Eu tenho certeza, alguns irmãos estão ainda a caminho, mas nós, como 8 horas, em respeito aos irmãos que chegaram no horário, sei que na semana é complicadíssimo, né? Devido a muitas coisas, mas nós já vamos, em nome de Jesus, iniciar. Queridos, por favor, foi a minha meditação no final de semana, e até tive o privilégio de ministrar lá no Lar Missional, e eu quero usar o texto que nós utilizamos lá, como uma mensagem para a liderança, para obreiros. Por favor, abra sua Bíblia, livro de Josué, capítulo 1, os primeiros 9 versículos, nós vamos fazer menção desse conhecidíssimo livro de Josué. Tudo bem? Quem está cansado diz aleluia. Bater aquele soninho, vai lá no banheiro, não é vergonha para ninguém. Né? Eu falava para alguém, estou bastante cansado, a semana tem sido muito corrida. Eu estou no trabalho voluntário, e ontem eu saio de lá já 10 e para lá, até sei, chegar em casa, tomar banho, meu Deus do céu, aí sei, uma correria terrível. Mas glória a Deus por isso. Todos acharam? Amém. Acompanhe aí, por favor, na sua Bíblia. Eu estou usando uma NAA, algumas palavras são diferentes, e eu até trouxe algumas traduções diferentes aqui para a nossa meditação nesta noite. Livro de Josué, capítulo de número 1, verso 1 ao 9. Diz assim: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepara-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano e até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus, até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, estarei com você, não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi aos pais deles. Então somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Não se desvie nela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar do livro desta lei. Pelo contrário, medite nele de dia e noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu te ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor seu Deus estará com você por onde quer que você andar. Quem pode dizer amém? Amém. Observe, irmãos, esse texto eu costumo dizer que é um texto clássico de liderança. Na verdade, existem alguns personagens na Bíblia que muito nos ensinam no aspecto de liderança, de algumas experiências que esses homens tiveram com Deus durante a sua jornada, que também são aplicáveis nos dias de hoje. Quando nós observamos os grandes líderes na Bíblia, Josué está entre eles. Josué
também é um dos proeminentes da Bíblia, dos personagens importantes na Bíblia, que muito nos ensina, e também a sua vida também passa a ser para nós um exemplo de liderança. Há quem diga que Josué, essa capacidade que Josué tinha de batalha, há quem diga, não é isso uma prova cabal, né? Mas há quem diga que Josué havia estudado, como o caso de Moisés, no Egito. Né? Naquela época, vocês bem sabem, o Egito era a nação dominante, era a nação que predominava, era a nação que, de certa forma, tinha um poder ou uma estrutura muito boa, no sentido de ciência, no sentido de sabedoria. Quando você observa alguns detalhes na Bíblia, isso fica enfatizado. Por exemplo, quando o Faraó com seus cavalos, com seus carros de ferro, nesse período, pouquíssimos exércitos da terra tinham exército com cavalo de ferro, ou com bigas, né? E mais na frente vai ser chamado lá pelos outros de bigas, tem até as corridas de bigas. Quem viu lá o filme Ben-Hur, né? Ou quem um dia foi ou vai em Roma, vai lá ver lá o Paladino, onde tinha corrida de bigas, né? Aqueles carros de ferro movidos a cavalo. Então, quando nós observamos isso, há quem indica que Josué está nesse patamar. Só que eu estudava isso, algumas coisas, me chamou a atenção, e eu nunca, mais de 30 anos, pregando a palavra e lendo a Bíblia, eu nunca tinha prestado atenção. Por que Deus, presbítero João, tem que falar com Josué 3 vezes, está bem enfatizado aqui, 3 vezes, ser forte e corajoso. Confesso para os irmãos que eu já li inúmeras vezes o livro de Josué, mas eu nunca tinha prestado atenção nisso. Por que Deus tem que, de certa forma, chamar a atenção de Josué, ou também, de certa forma, nos chamar a atenção, e o chamado de atenção de Deus é com esta palavra, forte e corajoso. Você vai observar que a primeira vez aqui nesses 3 versículos que nós encontramos, essa repetição de Deus, nós vamos entender hoje que existe um propósito. Observe no verso 6, seja forte e corajoso. Observe no verso 7, tão somente, seja forte e corajoso. Observe no verso 9, não foi isso que eu te ordenei? Seja forte e corajoso. Alguém já teve a curiosidade? Por que Deus repete? Alguém vai dizer, é um erro escriturístico. Alguém vai dizer, o autor não tinha nada, irmão, para escrever, então ele tem que ficar repetindo. A gente chama no dia de hoje encher linguiça. Né? Você já ouviu falar de encher linguiça? Quando o pregador está mastigando, e vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá, a gente chama de encher linguiça. Não, isso aqui não é um encher de linguiça. Isso aqui tem um propósito, que nós vamos enfatizar e eu vou explicar no seu tempo. O que significa isso aqui que me chamou a atenção? Observe, até que ponto Deus precisa da gente? Quem concorda comigo que Deus precisa da gente? Ou de mim e de você? Quem concorda que Deus precisa do homem? Porque, na verdade, irmãos, quando nós falamos que Deus é, claro, sempre suficiente e nós limitados, sempre finitos, a impressão que se dá que Deus, ao longo da história, não precisa do homem. Claro que precisa. Haja vista que Josué é um desses personagens que nós vamos ver bem enfatizado essa coisa de Deus precisar do ser humano. Claro, o homem é limitado e Deus é ilimitado. Nós somos falíveis e o Criador, o Deus que servimos, é o oposto disso. Porque Deus não é uma criação, Deus não é uma criatura. Pelo contrário, Ele é Criador de todas as coisas. Quando nós estudamos as capacidades que Deus tem,
os atributos divinos que Deus tem, onipresença, onisciência, onipotência, isso só é um atributo do nosso Deus. Então, claro, quando eu estou dizendo aqui que Deus precisa do homem, não estou dizendo aqui que, claro, que Deus vai pedir conselho ou pedir autorização para o homem. Na verdade, sempre, desde o início, o propósito de Deus é de ter uma parceria com o homem, é de que esse homem se alinhe à sua vontade, é de que esse homem esteja se submetendo à vontade do Senhor. E quando tem essa parceria, Deus faz com que este homem, usado por ele, possa promover grandes coisas, e Josué é uma dessas pessoas. Então nós vamos observar, Josué, meus irmãos, quando nós estudamos Josué tem muitas coisas importantes que nós conseguimos enxergar. Eu falava, eu estou com isso no coração já há um tempo, né? Algumas mensagens nesses dias minhas têm sido levadas por esse propósito, para falar um pouquinho de processo. Se você não estava aqui no último encontro nosso, eu enfatizei essa coisa do processo, né? Quando nós olhamos aqui, Deus está dando a oportunidade para Josué assumir a liderança. Mas observe, irmãos, Josué não aparece na história nestes dias. Pelo contrário, quando você vai nas minúcias da Bíblia, Josué está desde o início, ou melhor, desde lá do Egito. E desde lá do Egito, ele está em um processo de maturação, que eu começo a enxergar aqui com algumas bases bíblicas. Na verdade, o propósito de Deus aqui, cumprido no livro de Josué, meu servo Moisés é morto, e Deus está levantando Josué como líder. Mas o levantar de Josué como líder não começa aqui no livro de Josué. O levantar de Josué como líder, ele vai começar muitos anos antes. Ele vai começar muito tempo antes. E haja vista que, vocês bem sabem, Josué, ele está em um patamar distinto. Ele está em um patamar superior. Por quê? Porque daquela grande população que deixou o Egito, o livro do Êxodo nos informa 600 mil homens. Há quem diga que isso aí é só a conta dos homens, sem contar mulheres e crianças. E há quem faça uma conta rasteira de multiplicar por 4, mais de 2 milhões de pessoas. Então, Josué, ele está em um patamar daquele povo que saiu do Egito, que caminhou 40 anos no deserto e que entrou na terra prometida. Você sabe, você conhece o outro que também teve esse êxito, teve esse sucesso de alcançar esse propósito e esse objetivo, que foi Caleb. E eu dizia que, levantado por Deus ou não, a vida ou o preparo da vida de um líder, ele passa por um processo. Eu enfatizei isso no nosso último encontro. O que é um processo? O processo é um conjunto de ações ou etapas que visa atingir o objetivo. Então, se nós soubéssemos lá atrás que Deus tinha um propósito, um chamado na vida de Josué de liderança, nós entenderíamos que o que estava Josué passando é um processo na sua vida. E eu resumi isso de uma forma muito clara, uma coisa muito comum nos nossos dias. Eu dizia, tentando explicar processo, por exemplo, quem já tomou suco de laranja aqui, diz aleluia. Aleluia. O suco de laranja, claro, hoje é comum você ir no mercado pegar lá o suco espremido, mas o suco não vai aparecer espremido. Nós entendemos que existe um processo. O primeiro processo começa em plantar a árvore. Segundo, esperar o tempo da maturação do fruto. Terceiro, colher. Quarto, cortar a laranja. Quinto, espremer a laranja. Isso é um processo.
Então nós entendemos que Josué também, ele passa esse processo. Deus fez com que ele passasse esse processo com um objetivo, de forjar nele um grande líder. Quando nós observamos os feitos de Josué, nós temos que voltar atrás, porque Josué foi um grande líder, mas um grande líder que não nasceu líder. Amém, meus irmãos? Amém. Não nasceu líder, ele foi formado, ele foi forjado, ele foi moldado, e moldado pelos processos, moldado pelas etapas da vida, moldado por algumas circunstâncias que Deus o permitiu passar. E isso é muito bom, queridos. Talvez você, é comum, principalmente no mundo secular, quando alguém está almejando um cargo ou um trabalho. Por exemplo, uma empresa que quer um profissional capacitado, ele vai pedir, exigir experiência. Eu não sei como é que funciona mais isso, que há muito tempo que eu não sei o que é procurar serviço. Mas na minha época, Robson, profissional com tanto tempo de experiência, é assim ainda que funciona? Sim ou não? É assim. Por quê? Entende-se que uma pessoa que tem experiência, ele está mais capacitado. Quem concorda com isso diz aleluia. Então, a ideia aqui, Deus vai continuar o processo na vida de um povo, levar esse povo para a terra prometida. Puxa vida, Moisés morreu, acaba tudo? Não. O propósito de Deus, a promessa de Deus enfatizada aqui, o que eu prometi para os pais deles, eu vou fazer em você se cumprir, você vai levar eles. E a ideia aqui é que Deus está afirmando, talvez muitos deles não sabem nem o que eu prometi lá atrás, mas para honrar a promessa que eu fiz lá atrás com o pai deles, eu estou te levantando, Josué, como líder. Então nós vamos entender que Deus tem projetos, e projeto de Deus não termina no meio. O projeto de Deus não é por um tempo. O projeto de Deus não é por uma pessoa. Moisés morreu, mas o plano de Deus continua. O propósito de Deus continua. Amém, irmão? Amém. Eu fico imaginando a igreja acabar depois da morte de Jesus. Pelo contrário, a igreja se desenvolveu mais depois da morte de Jesus. Há quem diga cumprindo isso que diz João, quando Jesus explica para Nicodemos, assim como o Filho do Homem ser levantado, João capítulo 3, importa que o Filho do Homem será levantado também. E quando ele for levantado, ele vai atrair a muitos. E glória a Deus que nós somos atraídos por causa dele. Estamos aqui por ele. Tudo é para ele e é tudo para a glória dele. Então, nós vamos entender, queridos, que todos nós, como líderes, estou dando aqui uma introdução, nós passamos por processo que visa nos forjar, que visa nos dar experiência, que visa nos preparar. Tanto é que Deus fala com Josué 3 vezes, ser forte. Daqui a pouco eu vou enfatizar isso. Né? Então, eu chamo aqui, e eu coloquei aqui, a primeira fase que Josué passa. Por favor, um irmão com uma voz bem bonita para a gente entender bem. Êxodo capítulo 24, verso 13. Êxodo 24, verso 13. Êxodo 24, 13. Por favor. Mas tem que ser rápido e ligeiro, senão eu não termino. E levantando-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus. Amém. Observe, levantou Moisés com seu servidor. Nessa tradução, a tradução do presbítero João deve ser uma arte, Almeida Revista ou Corrigida, ou uma Almeida Revista Atualizada, ou uma tradução brasileira. Ela traz a ideia da palavra servidor. Se a sua for como a minha, NAA, ou Nova Tradução de Linguagem de hoje, ela traz auxiliar. A ideia aí é a mesma coisa. A ideia aí de auxiliar ou servidor é a ideia do servo. Então Josué não começa liderando, Josué começa servindo. Observe o texto, irmãos. Observe o texto. O personagem principal do texto é Moisés.
Moisés está sendo convidado por Deus para subir ao monte, aonde Deus vai dar para ele as tábuas da lei, conhecido tábuas na pedra. Observe que o texto vai nos dizer que Moisés está se dirigindo ao monte, e ao se dirigir ao monte, Moisés não vai só. Há quem diga que Moisés ele é acompanhado por Josué até um certo ponto, e observe, por Josué, repita comigo, por Josué. O texto enfatiza mais dois personagens, Arão e Hur. Para quem não sabe, Arão é irmão de Moisés. Automaticamente, irmão de Moisés é a tribo de Levi, que a partir depois vai ser o sacerdote, a classe sacerdotal que vai vir de Arão. E mais, Hur, que não era uma pessoa qualquer, uma pessoa também importante. Observe que Moisés encarrega Arão e Hur para ficar com o povo, e ele e o seu servidor, o seu auxiliar, vai em direção ao monte. Há quem diga que Josué, claro, ele com algumas ressalvas, tem uma versão, tem alguns entendedores que acreditam que Josué só fica no pé do monte. Há quem diga que Josué chega a subir, mas é inegável que o particular de Deus com Moisés era exclusivo dele, dos dois. Josué tinha algumas limitações, mas a ideia aqui do texto é que Moisés já está sendo servido por Josué, ou Josué já é um auxiliador de Moisés. Josué já está sendo preparado. E como preparado? Esta fase que eu chamo fase de servir, fase de serviço, fase de aprender a ser servo. Quem já aprendeu a ser servo aqui diz aleluia. Aleluia. Meu Deus. O que nós aprendemos nesta fase? Fase do serviço aqui. A ideia do serviço é clara. A ideia do serviço não pode ficar nenhum tipo de dúvida. O papel de servo é aprender a obedecer. E eu não sei se você sabe, é clássico também, está lá 1 Samuel 15, 22. Obedecer é melhor do que sacrificar. Um líder preparado, um líder que quer ter sucesso, um líder que quer ter êxito, um líder que quer ter a premissa de Deus o chamar para liderar ou para grandes propósitos, ele tem que aprender a ser servo. E aprender a ser servo é aprender a exercer a obediência, aprender a exercer a submissão. Vamos repetir essa palavra? Submissão. Submissão. Está debaixo de autoridade. Meu Deus. Você sabe, irmãos, que tem algumas pessoas que têm dificuldade com isso. É verdade. De estar debaixo. E quando eu estou falando isso, irmãos, eu não estou falando de submissão só do pastor, não. Submissão da liderança. De repente, do departamento ou de alguém que lidera. Eu já enfrentei essas coisas, de que quando você é um líder mais novo, você talvez é um pouco desrespeitado. Eu já enfrentei isso, eu sei bem o que é isso. Quando de repente, você talvez não tenha aquela idade considerada uma idade idônea, se é que existe isso ainda nos dias em que vivemos. Eu me lembro que com a gente com 12, 13 anos, 14 anos no meu caso, a gente já ia para fora com o São Roberto, trabalhava com carteira registrada, já pegava ônibus sozinho. Hoje você deixar um menino de 16 anos sair de casa, tem coisa de se perder. Não é a verdade? Ou não? Então, a ideia aí é o quê? Uma idade, tanto é que é importante isso, sacerdócio ou reconhecido como um profeta tinha idade. Você vai ver isso no livro da lei. 30 anos era a idade exigida, é proposital. Jesus iniciar o seu ministério com 30 anos, acreditava-se que alguém com 30 anos já tinha maturidade.
no que tange também a ideia de obreiros, né? Não fala de idade, mas Paulo, quando escreve a Timóteo, ele fala de neófito, de a pessoa muito nova na fé, da pessoa que não tem uma consolidação na sua estrutura de fé. Talvez ele não tenha aquela defesa de fé, talvez não tenha aquela firmeza de fé. E quem não tem, de repente, aquela firmeza de fé, facilmente ele pode ser enganado e também fazer o papel de enganador, né? Então, a ideia de submissão é estar debaixo de autoridade. Quem quer ser líder tem que aprender isso. Aprender a obedecer, aprender a submissão e aprender a respeitar os seus limites. Quem acredita que todos nós temos limites? É verdade, irmãos. Claro, tem algumas coisas que nós vamos sobressair mais do que outros. É verdade. Nós observamos isso e a prova bíblica para isso, né? Alguns têm o exercício do ensino, alguns pregam, alguns têm alguns dons que aparecem mais do que outros. Claro, quando eu enumero isso, não estou dizendo que não é mais importante, né? Foi eu? Minha mão está dando choque? Oi. Então, a ideia é que a ideia de você respeitar os seus limites é a ideia que você tem limite e que nós temos que conhecer a nossa limitação. E a ideia desta fase de serviço, de aprendermos nesta fase, aprendermos a obedecer, aprendermos a ser submissos e aprendermos a respeitar os seus limites. O que é isso? É até onde que eu posso. É até onde que eu posso exercer ou fazer. Por favor, meus irmãos, abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 23, verso 11. É o mesmo propósito de aprender. Você serve que Josué aprendeu, que Jesus também quer fazer uma mentoria nos seus discípulos, fazer um discipulado nos seus discípulos. Se eles estão sendo formados para grandes líderes que a história diz que eles foram, Jesus também se preocupou em ensiná-los a servir, ensiná-los a ser servo, a aprender a obedecer, a aprender submissão e a respeitar os seus limites. Por favor, quem achou Mateus 23, 11, por gentileza? O maior dentre vós será vosso servo. O maior dentre vós, na minha tradução está dizendo, o maior dentre vós deve ser servo. Então a ideia aí quer ser grande, quer ter proeminência, quer ter importância, quer ter relevância, quer chamar a atenção, quer ter destaque, aprenda a servir. E a ideia do aprender a servir que Josué aprendeu e que Jesus incute nos discípulos, ela tem a mesma ideia anunciada por Paulo. Por favor, Gálatas capítulo 5, verso 13. Isso vai ser uma premissa da igreja. Isso vai ser uma via de regra, uma prática no exercício de servir. Né? Quem já não leu João 13, aonde o nosso mestre Jesus Cristo, na última ceia, tira a roupa de cima, fica com a roupa de baixo, ou roupa de servo, e lava o pé dos discípulos, ensinando o quê? Humildade e obediência e submissão. Né? Quem achou aí? Gálatas 5,13. Rapidinho para nós avançarmos aqui, irmãos. Eu tenho um horário aqui, por favor. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Amém? Amém. Sirvam uns aos outros. A ideia de servo, por favor, eu estou crendo que o
estou falando aqui para obreiros e obreiras maduros, que já passaram daquela fase que talvez você, como eu, já escutou. Eu sirvo só a Deus, eu não sirvo homem. Quando você vai chamar a atenção de alguém, pastor Gileno, o meu negócio é com Deus. Você já teve isso aí, pastor Gileno? Já escutou isso? Esses aí eu equiparo com o tipo sério. A igreja de Corinto, né? Uns que são de Paulo, uns que são de Apolo e uns que são de Jesus. Diz que os que eram de Jesus, no contexto ali, eram os piores do grupo. Era esse tipo de gente que tinha essas falas. Né? Eu não respeito o homem, meu negócio é com Deus. Olha, irmão, para. Se você não respeita quem você vê, quem você consegue enxergar, como é que você vai respeitar alguém que é invisível, que é espírito? Não, está errado. A ideia aqui é aprender a exercer a obediência, aprender a exercer a submissão, a respeitar os seus limites. A ideia aqui, essa fase de Josué eu chamo de aprender a ser certo. É isso que Jesus incute nos discípulos. É isso que Paulo ensina aos irmãos da igreja lá da Galácia. Aprendam a servir uns aos outros. Aleluia! E a ideia de servir, irmãos, é interessante. Observe João capítulo 2, no primeiro milagre de Jesus. Você conhece? Lá a palavra das bodas do cordeiro. Quando o vinho acaba, o que a mãe manda os servos fazer? Faça tudo o que eles mandam. Né? E eles fazendo tudo o que eles mandam, eles observaram, obedeceram Jesus e contemplaram o milagre. Observe que nessa fase do serviço, Josué estava, primeiro, aprender a ser servo. Segundo, Josué passou pela fase do serviço para observar atentamente o operar de Deus, ou ganhar experiência com o sobrenatural, desenvolver a fé. É verdade, nós não temos ou não nos convertemos com uma fé já consolidada. Na verdade, a nossa vida cristã, a nossa maturidade como obreiro da casa do Senhor, ela vai amadurecendo, ganhando corpo, ganhando estrutura, ganhando solidificação com o passar do tempo, com as experiências que nós vamos enfrentando, com o viver com Deus, com o andar com Deus. Essa é a ideia. Nós vamos amadurecendo na fé, nós vamos ganhando experiência. Eu gosto do texto de Paulo aos Romanos capítulo 5, que ele fala ali de algumas coisas que estão cooperando, tribulação gera alguma coisa, né? E ele fala que ali também aquilo que passamos gera em nós experiência. O que Deus está tratando com Josué nessa fase do serviço? Primeiro, aprender a ser servo. Segundo, observar atentamente como Deus age. E como Deus age? Através da vida de Moisés, certamente. Ou ganhar experiência com o sobrenatural. Desenvolver uma fé em Deus. Você bem sabe o que é fé. Fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo. Amém? Alguém já viu Jesus aí? Alguém já teve o privilégio, como Tomé, de ter faltado no culto que Jesus aparece? E ele declarar que só acreditava que se tocasse na mão? E Jesus dá para ele o privilégio de ele tocar a mão, né? Corpo glorificado, e receber o toque da mão. Isso é um mistério, mas a Bíblia diz que Tomé foi um desses privilegiados. Nós não, mas a Bíblia diz que nós somos bem-aventurados porque nós cremos. Amém? E o que é isso? É fé. E mais, vou além, o escritor aos Hebreus diz que, portanto, é necessário aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. Então você tem que acreditar que Deus existe. E como acreditar que Deus existe? Observando atentamente o operar dele, o agir dele. A terceira coisa nesta fase de serviço, além de aprender a ser servo de Josué,
de observar atentamente o operar de Deus. Deus quer desenvolver em Josué humildade. Humildade, a ideia aqui é depender de Deus. Amém? Dependa do Senhor. Irmãos, nós temos que aprender isso. Nós, como líderes, como obreiros, que quer termos uma longevidade na presença do Senhor, que não quer que a nossa fé seja sufocada pelas demandas, pela frieza, pela falta de fé no mundo em que vivemos, pelos muitos contextos que a sociedade e por muitas mudanças que a sociedade possa passar. Se você não quer deixar a sua fé ser sufocada, desenvolva humildade. Dependa sempre de Deus. Dependa sempre do Senhor. Amém? Tenha a humildade de conhecer o seu limite, de reconhecer que você é pó. Como diz um dia uma palavra de correção do Senhor para a igreja de Laodiceia. Você não sabe que você é miserável, pobre, né? E outras palavras que alguém, quando eu falo, alguém se choca, né? Mas está na Bíblia. Desgraçado, né? Não é palavrão, não está na Bíblia, não é palavrão. Aleluia. Na Bíblia, até a palavra do diabo é a palavra de Deus. Até quando o diabo fala, é porque Deus permitiu que ele fale. Amém? Então, nessa fase do serviço, Deus quer incutir em Josué essa ideia de serviço, essa ideia de ser um auxiliar, a ideia de aprender a ser servo, de observar atentamente o operar de Deus e desenvolver humildade. Que lição que eu tiro disso? Por favor, abra sua Bíblia, Êxodo 33:11. Êxodo 33:11. Rapidinho, irmãos, vou só no primeiro aqui, eu tenho 3 ainda, mais 2 para falar, por favor. Êxodo, capítulo 33, verso 11. Eu escutava essa semana um pastor, né, e ele dizendo assim, quando o pastor fala assim que vou parar, né, isso aí é uma mentira, né? Ele vai demorar mais uns 15, 20 minutos assim. Então, eu pensei, trouxe isso para mim, né? E eu vou me policiar. Eu falei, vou parar. Né? Glória a Deus. Vamos lá. Êxodo 33:11. O Senhor falava com Moisés face a face, com quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao campamento, mas Josué, filho de Nun, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Amém? Observe, irmãos, eu nunca também tinha prestado atenção nesse detalhe que no final de semana eu estava lendo. Por quê? Porque o capítulo 33 fala da tenda do encontro. Vamos repetir isso? Tenda do encontro. E tenda do encontro, quando você lê aí, atentamente, não é o tabernáculo ainda. O tabernáculo vai demorar mais um tempo para ser construído. E outro sinal que não é o tabernáculo, porque quando você se atenta para o texto, você vai ver que Moisés se retirava fora do arraial e armava a tenda estava fora, do lado. E quando você lê a palavra do tabernáculo, tenda para falar sobre o tabernáculo era montado no meio do arraial. E aí eu achei interessante isso que eu estava lendo, né? Por quê? Porque observe que Moisés já tinha uma tenda chamada, em algumas versões, tenda do encontro, onde ele tinha um particular de Deus. Há quem diga que já na tenda do encontro, as pessoas, quando Moisés se dirigia para lá, o texto vai afirmar isso, as pessoas já ficavam na frente das suas tendas também, observando o caminhar de Moisés até ele entrar na tenda do encontro. Mas o texto me chamou a atenção. Por quê? Porque Moisés entrava e saía dessa tenda chamada tenda do encontro, e quem já tinha a responsabilidade de guardar essa tenda? O Josué. Olha o texto. Josué não se apartava da tenda. Olha que interessante. Alguém já tinha prestado atenção nisso? Não estou falando de tabernáculo. O tabernáculo vai ser construído um pouco mais adiante. Estou falando já que Josué já tinha atribuição
de cuidar do lugar onde Deus se manifestava para Moisés, ou onde Moisés tinha uma comunhão com Deus. Então, antes de liderar missões espirituais aqui, Deus nos ensina a servir. E Deus também estabelece para a gente uma disciplina espiritual. E isso aqui, irmãos, é importante. Estou falando aqui para pessoas que de repente têm um chamado para liderança, que têm um chamado para pastorear, que têm um chamado para ensinar, para pregar. Deus estimula-nos a buscar essa disciplina espiritual. Você que gosta de pregar, por favor, você tem que também gostar de ler a Bíblia. Amém? Irmãos, é muito verdade. Nós hoje vivemos em um tempo onde as coisas nós recebemos tudo mastigado. Sim ou não? Você recebe tudo mastigado. Eu não sei se você é como eu. Eu gosto ainda de fazer algumas consultas nos meus livros. Eu gosto de alguma coisa que eu já passei com livros há muito tempo, mas eu lembro onde está, e eu vou lá, tal, e gosto de consultar algumas coisas ainda nos livros antigos. Né? Ou, além de exercitar mentalmente, para também não ficar aquela coisa só de você. Dá o Google, outro dia alguém disse assim que o Google é o Google Espírito Santo, né? Você clica no botão e já aparece tudo. Maravilha! Né? Qual a ideia? A ideia é se autodisciplinar no sentido do cuidado, da preparação. O que é a ideia? A ideia de uma disciplina. Então, o que nós aprendemos? Liderança, na fase de serviço, aprende a servir. Liderança na parte de serviço, aprende a observar como Deus trabalha. E liderança na parte de servir também nos fala no sentido de exercício de humildade. E quando nós somos fiéis nisso, no sentido de servir, no sentido de observar como Deus trabalha, e estar submisso a isso, a ser humilde, Deus está nos forjando, Deus está nos preparando para grandes responsabilidades. Essa palavra responsabilidade, irmãos, tem assustado muitas pessoas. É verdade. Nós vivemos dias que as pessoas não querem responsabilidades. E quando eu falo de responsabilidades, eu também estou fazendo menção de responsabilidade. Alguém vai contar comigo e alguém vai me cobrar. A Bíblia diz assim: a quem mais é dado, mais é cobrado. E quando fala de cobrança, ninguém quer responsabilidade. Mas é nesse forjado, nesse trabalhar de Deus, é que Deus vai te forjando para que você encare as responsabilidades. Observe que é na fase do serviço ou no anonimato de Deus, que é na contramão do palco do reconhecimento, que Deus forja um grande líder, que Deus estrutura um grande líder e que Deus capacita um grande líder. Nessa hora de servir, talvez você não é lembrado. Nessa hora de servir, talvez ninguém te vê. Nessa hora de servir, talvez alguém pode até te esquecer por um período. Mas o segredo do sucesso de Josué estava na fidelidade no serviço. Ser fiel em servir. Então levante a sua mão direita comigo em nome de Jesus. Diga assim: Senhor, eu como líder, eu como obreiro, eu quero ser fiel no servir. Amém? Deus quer nos dar fidelidade no servir. Ser fiel no servir. E quando eu falo de ser fiel no servir, servir o Senhor, irmão, não deve ser um servir entristecido, reclamando, murmurando, blasfemando, praguejando. Ó vida, ó céu, porque eu sou obreiro. Ai meu Deus, eu tenho que abrir a igreja. Não. O servir, irmão, ele se aplica no Salmo número 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores
nos alegre. Aleluia! Salmos 126, né? As nações estão falando o que Deus fez para Israel. Que interessante. Grandes coisas fez o Senhor a esses. Alguém está falando. Grandes coisas eles estão agora reconhecendo. Fez o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. Amém, meus amados? Fase do serviço não é motivação para tristeza. Fase do serviço é onde o Senhor nos forja. É onde o Senhor nos prepara. Amém? Está passando por essa fase? Então não se preocupe. Se Deus tem um chamado na sua vida, essa fase para você é necessária. Amém? Repita comigo: fase do serviço é necessário. Olhe para esse irmão que está do seu lado. Fase do serviço é necessário. Segunda fase que Josué passa é a fase que eu chamo de fase do treinamento. Por favor, Números capítulo 13, verso 8. Treinamento. Por favor, o irmão aí, com a voz bem desembaraçada, nos ajude. Números 13, 8. Da tribo de Efraim, o exército de Num. Que maravilha! Josué, você sabia, isso também, eu acredito que isso aqui é matéria de primário, né? Josué não chamava Josué. Você já estudou sobre isso, não? Josué chamava como? Josué chamava como? Ele era da tribo da onde? Ele era da tribo de da onde? Efraim. Josué era da tribo de Efraim, filho de Num, né? Da tribo de Efraim. Olha outra coisa interessante. O nome Josué é dado por um propósito. Por quê? Porque o nome Oséias significa em hebraico salva ou salvação. Vamos repetir? Oséias significa salva ou salvação. Agora, Moisés dá um nome para Oséias, pastor Gileno, Josué. Por quê? O nome Josué significa parecido com Oséias, mas não é igual. Por exemplo, Oséias é salva ou salvação. Josué é Iavé ou Jeová salva. E Jeová é a salvação. Tem diferença ou não? O que a ideia aqui? O que é a ideia? Oséias é salva ou salvação. Agora Josué é Jeová salva ou salvação. É Deus preparando também já no nome o propósito de salvação que ele tinha para o seu povo. O propósito de libertação que ele tinha para o seu povo. E outra curiosidade interessante para você lá pesquisar na sua casa. Quando você estuda o nome Josué com as palavras gregas, ela também é aplicável com Jesus, que significa também salvação. Amém? Mas eu escrevo assim: não basta carregar uma origem de uma tribo, não basta carregar um nome. O que eu entendo aqui? Josué, observe que nesse episódio de Números 13 é o episódio onde Moisés separa 12 príncipes, um de cada tribo. Então, se era príncipes, o que eu entendo? Que é alguém importante, que é alguém de relevância, que é alguém que a sua família é reconhecida. Mas eu escrevo aqui: não basta carregar uma origem de uma família, não basta carregar um nome. Não basta ter um nome que diz que Jeová salva. Isso não é premissa que vai dar tudo certo na sua vida. Isso não é premissa que tudo que você fazer, não, você tem um nome forte. Não, isso não é premissa para nada. Pelo contrário, quando eu olho a Bíblia, nós observamos que muitos nomes que talvez lembravam de tragédia,
ou lembravam de catástrofes que tiveram sucesso. E muitos nomes, que eram nomes fortes como o de Josué, não deram nada. Então, nome só, ou família só, eu sou filho de fulano. Olha, beleza, que bom, legal. Só que isso não é premissa que vai dar tudo certo. Então, Josué, ele iria exercer, ele iria ocupar a função de liderança aqui descrito no livro de Josué. Não pelo nome, não pela tribo, não porque era um príncipe. Não, é porque ele precisava ser treinado. E esse treinamento, irmãos, é muito importante para nós observarmos esta fase, esta zona que o Senhor nos leva. Se Deus lá no primeiro me ensina na fase do serviço, porque eu tenho lições para aprender, na fase do treinamento também, Deus quer me imprimir em mim algumas lições. É a fase que eu tenho que aprender algumas coisas, para que eu seja um líder, para que eu seja alguém usado por Deus, para que eu seja alguém bem sucedido naquilo que eu faço. Assim como lá, no servir, no aprender a servir, eu tenho que ser treinado pelo Senhor. Eu tenho que passar por um treinamento. Nessa fase do treinamento, eu tenho que aprender a minha fé ser colocada à prova. A minha fé ser uma fé de verdade em Deus. Fase do treinamento não dá para ser alguém que vai por a cabeça dos outros, alguém que vai por a opinião dos outros. Eu costumo dizer assim, meus irmãos, não desmerecendo o testemunho de ninguém. A gente se alegra quando nós escutamos alguém contar o testemunho. Mas é necessário que durante a nossa vida, nós vivemos uma vida com Deus ao ponto de termos particularmente um testemunho entre nós e Deus. Algo que Deus impressa ou imprima em nós, ou que marque a nossa vida de tal forma que a nossa fé não seja uma fé vacilante, não seja uma fé, como disse Tiago, como a onda do mar, não seja uma fé inconstante, não seja uma fé vacilante, mas seja uma fé firme em Deus. É nessa fase de treinamento que a minha fé é colocada à prova. E você vai ver, o contexto diz de fé colocada em prova. Quantos espias foram escolhidos aqui nesse episódio? 12. 12 que chegaram a espiar a terra, chegaram a observar a terra, e 12 que tiveram a mesma visão humana. O que eles viram? Gigante. Todos eles viram gigantes, sim ou não? Sim. Mas também todos eles viram grandes caixas de uva. Viram que a terra era boa de verdade. Sim ou não? Sim. Quando eles voltam, trazendo um relato do que havia observado lá, a Bíblia vai dizer que dois, ou Josué e Caleb, se diferenciam dos demais. O que nós observamos? A fé de Josué e Caleb era uma fé de verdade em Deus. Não era uma fé que na hora do primeiro desafio, Deus falou, mas isso aí não é para a gente não. Deus falou, mas essa terra não é para a gente não. Deus falou, mas está muito difícil. Deus falou, nós vamos ficar por aqui. Deus falou, mas está bom aqui. E aí? Observe, irmãos, a Bíblia vai dizer que eles creram nas promessas. Leia a sua Bíblia, por gentileza, Números 14, 6 e 8. Números 14, 6, 7 e 8. 3 versículos aí que vai dar base para nós afirmarmos que a fé de Josué foi treinado em ter a sua fé provada. E ser treinado como? A minha fé é provada, irmão, não é quando está tudo bem. A minha fé é provada no ambiente hostil. A minha fé é provada quando a porta fecha. A gente canta. Eu não vou ser tão pejorativo em dizer, em afirmar como alguém que eu já escutei. Ele disse assim, que é na igreja que a gente mais mente, né?
A gente canta um louvor muito bonito, por sinal, diz assim: se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. A gente gosta desse louvor. Quem gosta desse louvor diz aleluia. Não é heresia, pode cantar, continua cantando. Mas na hora de viver na prática, um outro assim, que a gente canta, estuda bem. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Esquece de citar o nome dele em alguma coisa que ele fez. É problema. Pastor Marcos. Pois não. Eu quero trabalhar para Deus. É o ainda harpa. Quer trabalhar na rede. Quer trabalhar não fazer nada. Na verdade, devia assim: eu quero dar trabalho para o meu pastor. Eu quero dar trabalho para o meu pastor. Misericórdia, Jesus, misericórdia. Então, irmãos, a ideia aqui é que a fé é provada na hora dessas horas difíceis, na hora do caos, na hora da prova, na hora da adversidade. Eu costumo dizer, irmãos, por já anos de experiência pastoreando, dizendo assim: tem algumas pessoas que, se ele melhora de vida, irmãos, deixa de ser crente. Ou não, pastor Guilherme? Só veio fazer pessoas assim, pastor Guilherme? Na igreja lá? Tem pessoas, não tinha, né? Sabe lá de Campinas, né? Ali da região ali, né? Aqui por aqui não tem, né? Tem pessoas, irmãos, que às vezes a adversidade ele desvia. Tem pessoas que às vezes quando a porta fecha, a fé esfria. É bem verdade, irmãos. Nós podemos ficar entristecidos. Eu não sou daqueles que pregam um evangelho triunfalista, onde tudo vai dar certo. Já deu tudo certo. Às vezes, é claro, somos motivados por Deus, mas nós entendemos, eu falava alguns dias atrás, a vida é marcada por imprevisíveis. A vida também pode ter dias maus. A vida pode marcar dias como chamados um dia por mim numa mensagem, dia cinzento, dia que o sol não aparece, dia que dá vontade de você chorar, dá vontade de ficar quieto, tudo bem. Todo mundo tem esse dia. E se não teve ainda, se prepare, vai ter, vai chegar. Amém? Então a nossa fé pode ser provada. Por favor, Números 14:6. Eu tenho que correr. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos quais espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Olha que interessante, ele reconhece humildemente que eles por si só não conseguem, mas se o Senhor se agradar de nós vamos tomar a terra. Então quer dizer, ele coloca a responsabilidade em Deus, é uma fé em Deus. Então, observe, o ambiente pode ser igual a todos, a visão pode ser de igual forma, porém, o que fará a diferença é o que minha fé me faz enxergar, e o enxergar aqui é crer, e o enxergar aqui é esperar, e o enxergar aqui é ter expectativas que norteará as minhas ações, é naquilo que eu estou crendo. Se Deus falou que vai ser, porque eu não estou crendo em mim, não é com as minhas possibilidades, mas se Ele falou, se Ele se agradar de mim, Ele é capaz de fazer. É nisso. Então, na fase do treinamento, a minha fé, ela é provada. Segundo, na fase do treinamento, é a zona onde o medo confronta com a promessa. Quem já teve medo aqui? É pecado ter medo? Eu poderia falar bastante sobre o medo aqui, no sentido psicológico, mas não vou entrar aqui, senão vou ficar bastante aqui nessa área. Mas observe, medo aqui, eu dizia, no último domingo dizendo, eu me lembrava de algumas memórias que me veio. Eu não sei se você tem algumas recordações assim. O primeiro dia, meu amigo, disse que a nossa mãe deixa a gente na escola. Hoje vai ficar com a professora.
Quem chorou aqui como eu? Hein, pastor Roberto? O dia que a mãe entregou uma professora a 6 anos de idade, irmãzinha, fica aí. Não, começa a chorar. Aí depois de alguns dias, você vai se acostumar. Quem lembra aqui o dia, do primeiro dia que você chegou no seu trabalho? O ambiente todo mundo diferente, e todo mundo olhando para você, parece que você está com medo, e você talvez é capacitado para fazer aquilo, mas de repente dá um medo, um pavor que você até trava. Alguém aqui já repetiu exame lá do Detran lá? Sabia tudo, estudou tudo, mas de repente tem um medo e começa a tremer, a perna falha e esquece de detalhe. Que é isso? Todos nós já sentimos, amado. Por exemplo, eu tenho medo de altura. Eu tenho medo de altura. Eu tenho problema com altura. Problema. Então, todos nós já sentimos o medo. Só que aqui, nessa área de treinamento, além da minha fé ser provada, é a área que o Senhor me permite, onde o medo vai confrontar com a promessa. E quem vai vencer? Deus falou que eu vou ter, mas eu estou vendo um gigante. Você acha que Davi não viu o gigante? Você acha que Deus tirou a visão de Davi para ver o gigante lá, Golias? Escutar o que ele falava, as apontas que ele falava? Não! É a área que eu tenho que ser treinado. Quem vai vencer? Eu não sei, irmãos, se você já teve uma experiência como eu já tive, de um dia, tipo assim, 3 horas da manhã, 3 horas da madrugada, no meio do mato orando, e de repente, não é aquele sol, não é aquela noite que a lua está iluminando, porque tem aquela noite que a lua parece o sol, não tem? Mas tem noite que é a noite da noite mesmo. Nem sei se é isso que é verdade. Tem noite que está escura, né? Você tropeça até em qualquer coisa. Aí de repente eu estou orando assim, 2 pessoas, nós estamos separados, irmão Zé. Aí de repente eu estou vendo o mato, o pastor Roberto quebrando, e eu não sei se eu parava de orar, se eu corria. Aí o que eu fiz? Cabeça no meio do joelho. Eu comecei, Senhor, tem misericórdia, em nome de Jesus, sai de perto de mim e tal. Aí eu não sei se eu estava clamando por fé em Deus ou com medo do que vinha. Graças a Deus não aconteceu nada, porque eu estou aqui contando. O medo, irmãos, o medo às vezes paralisa. O medo às vezes faz você retroceder. Tem pessoa que tem medo de subir um cargo, tem pessoa que tem medo de subir uma posição, tem pessoa, irmãos, é comum isso aqui, tá? Estou falando coisas comuns. Tem pessoa que às vezes tem que bem trabalhar isso, ser treinado. Por quê? Porque às vezes de tanto medo, às vezes alguém dá uma oportunidade. Vem na frente e vou contar um testemunho. Irmãos, esquece tudo, né? Estou falando aqui para obreiros. Por exemplo, você que tem essa dificuldade inicial, né? De repente, eu aprendi isso ao longo dos anos. Quando a gente tem dificuldade de falar em público, ou tem dificuldade de dar os primeiros passos em público, escreva no papel para você não se perder. Porque na hora que está o medo ali, o ambiente, que todo mundo está olhando para você, né? Eu conversei com alguns irmãos, amigos meus, né, pastores, ele disse assim: Marco, o maior problema que eu tenho para pregar para pastor e para obreiro, porque parece que todo mundo fica olhando para você ali, e olhando, e você não escuta o glória a Deus, dá um medo. Irmão, é a ideia que nós vamos ser treinados. Josué está sendo treinado na zona onde o medo é confrontado. Já teve medo de decidir alguma coisa? Ou uma situação, falava aqui algumas quintas atrás, alguma situação além do seu limite? Seja bem-vindo ao lugar de confronto, aonde a nossa fé na promessa, ela é confrontada por aquilo que nos assusta, por aquilo que nos faz enxergar os nossos limites. Mas estamos em treinamento, e nesse lugar de treinamento, Deus quer nos treinar a confiar nele. Deus quer nos treinar a colocar a nossa fé nele. Olha o que o salmista escreve: eleva os meus olhos para o monte, da onde me vem o socorro? Claro que ele não está atribuindo socorro em cima do monte, ele está falando além do monte. Olha o que Pedro escreve: lance sobre ele a
suas preocupações, porque Ele cuida de você. O que é isso? É Deus te treinando no seu limite, naquilo que você assusta, naquilo que você tem medo, naquilo que te paralisa, naquilo que te confronta. Coloque o seu olhar em mim, coloque a sua confiança em mim. E isso é um lugar, é uma fase de treinamento que o Senhor nos dá. Amém? Eu chamo isso de vida pelo nosso Jesus. Quando Jesus é batizado, quando Jesus, lá no, descrito por Mateus capítulo 4, batizado no Jordão por João, todos nós conhecemos lá o clássico doutrinário da Trindade, Jesus batizado como Filho, Espírito Santo em forma de pomba descendo em forma corpórea sobre Jesus, e a voz do céu, Deus, ele não tem como prazo. Após ele ser batizado, a Bíblia vai dizer que ele vai ser levado para o treinamento do deserto, como Espírito. É o cenário que todo líder precisa passar. Ser treinado por Deus. Ser treinado. Passar por provações. Ser provado. Haja vista que é uma premissa. Haja vista que é uma recomendação. Que sirvam e sejam provados. E passem pelo teste. Amém, meus irmãos? Passem pelo teste. A ideia de ser testado não é coisa desses dias. A ideia de ser testado é coisa de Deus. Princípios fundamentais, elementares da formação de líderes. Amém? Portanto, não pule essa fase de treinamento, pois matérias essenciais para o seu sucesso serão ensinadas e deverão ser aprendidas. Primeiro, como Deus prova a nossa fé antes da promoção. Amém? Repita comigo: antes da promoção. Antes de Deus me promover. A minha fé tem que ser provada. Com isso, é verdade. O obreiro tem que ser provado. Nem todos os que caminham com a gente têm a mesma visão espiritual. Nem aquela pessoa que está caminhando com você, às vezes tem uma visão, não tem visão espiritual. Tem inúmeros exemplos da Bíblia. O clássico aqui, no contexto que falamos de Números 13. 10 voltam derrotados, trazendo uma mensagem fatalista. Não vai dar, não dá. E 2 voltam com uma fé viva em Deus. A promessa exige coragem para crer. Amém? A promessa exige coragem para crer. É nisso aqui, é nessa fase de treinamento que eu chamo a atenção de cada um de nós para algo que eu descobri esses dias. Quando Deus faz esta repetição aqui, Deus está utilizando, ou o texto aqui, o estilo de escrita aqui, não é uma redundância, mas é um estilo literário teológico poderoso, conhecido como ênfase. Repita comigo: ênfase. Da intensificação. Vamos de novo? ênfase da intensificação. Significava, para quem estivesse lendo algum texto, prestasse a máxima atenção. Ou seja, algo queria chamar a atenção. Preste atenção. Por isso que Deus repete por 3 vezes aí para Josué: ser forte e corajoso. Era um estilo literário de escrita, chamado ênfase da intensificação. Há quem diga que a segunda explicação aí, das 3 vezes, Deus está dizendo para Josué, no triplo encorajamento, no sentido de corpo, alma e espírito. Por quê? Diante dos grandes desafios que ele enfrentaria. E eram grandes desafios mesmo. Se você pega todo o livro de Josué, Josué enfrenta
31 reis. É pouco ou é muito? Pouco ou é muito? E mais do que estes reis, queridos, uma nação carne de pescoço. Era ou não era? Nem Moisés, presbítero Pedro, sério, o homem mais manso da terra, perdeu a linha com este povo. Imagina que Josué tinha que enfrentar. Só Jesus, só a graça de Deus. Né? Então, Deus sabia que Josué estava sucedendo um grande líder. Moisés, ele sentiria medo de substituir alguém de grande relevância como Moisés. A repetição não era a falta da promessa, mas sim o excesso de cuidado de Deus, garantindo a ele que ele não deveria esquecer que Deus estaria com ele. A ênfase forte, foca aqui, não recue, não desanime, não recue, não desanime, não recue, não desanime. Haja com base na sua fé e não no medo. Então Deus está dizendo para ele: ser forte e tenha coragem. Ser forte e muito corajoso. Amém, meus irmãos? Ser forte e muito corajoso. Quem mantém a fé, enquanto até a maioria duvida, Deus levanta para liderar. Amém? Quem mantém a fé, até enquanto a maioria duvida, caso dos 10 que duvidaram, 2 acreditaram, Deus levanta para liderar. Posso ouvir um amém? Amém. Terceiro e último, além da fase do serviço, além da fase do treinamento, quero destacar com os irmãos a fase do cumprimento da promessa. Por favor, o irmão abra sua Bíblia aí, Josué, capítulo 1, verso 5. E eu tenho alguns versículos aqui que eu queria chamar a atenção dos senhores. Fase do cumprimento da promessa. Não haverá homem capaz de permanecer de pé diante de ti. Em todos os dias da tua vida, tal como estive com Moisés, assim também estarei contigo. Não falharei contigo, tampouco te abandonarei. Amém. Isso aqui, dentro de uma explicação muito rasteira, Josué ainda não tinha particularmente grandes experiências com Deus. Porque, como eu disse, citei lá, na questão do monte, o relacionamento face a face, como a Bíblia chama, talvez não na íntegra, mas no entendimento da comunhão tão profunda que Moisés tinha com Deus, era com Moisés. Só que o capítulo 1, verso 5, chama a nossa atenção como uma motivação para Josué, no sentido: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. O que eu entendo aqui? Josué não tinha dúvida alguma se Moisés foi quem foi, se Moisés fez o que fez, se Moisés foi o grande líder reconhecido, como todos em Israel reconhecem, é porque Deus foi com ele. E isso aqui passa a ser para ele uma motivação da presença de Deus em tudo aquilo que ele iria fazer. Eu escrevo assim: substituir alguém que é ou foi uma referência não é a mais fácil das tarefas. Se já é difícil no mundo secular, eu já cansei de ver pessoas, quando por anos é sombra ou não participa diretamente das decisões, não querem subir o degrau. Eu falava de alguns medos atrás, eu citei isso no último domingo, quando eu estava na semana para me casar. Eu amarelei. É verdade, irmãos. Eu amarelei, quase desisto na semana, com medo. Você sabe qual? Eu nunca passei fome uma vez, mas eu tinha medo
de casar, de tirar a esposa da casa dos pais, e eu saí da casa, e sempre trabalhei, glória a Deus por isso. E de repente, chegar final de mês, e aí não tem nada para comer em casa. Isso, eu tinha medo, Robson, eu tinha medo de sair, eu tinha medo. E aí, quando eu for chegando a semana de casar, eu falei para minha mãe, eu acho que não vou casar não, acho que vou ficar mais aqui. Por quê? Porque a ideia da casa do pai, pastor Guilherme, é a ideia ali da proteção, da sombra, irmão Deus. Você não tem que correr, se você não correr, vai chegar de qualquer jeito. Né? Então, para algumas pessoas, isso pode parecer uma coisa difícil. E o que eu entendo aqui também, Josué observa que vai substituir ou continuar o trabalho do grande líder Moisés. Então não era tarefa. Observe, alguém não quer sair da sombra ou participar diretamente das decisões, ou não subir degrau. Claro que pode ser honroso, ganhar holofotes, porém é certo, quem mais é dado, mais é cobrado. Josué vai viver isso na prática. Mas esta fase, ela foi muito bem precedida por fases que nós citamos. Josué havia passado pela fase do serviço. Aprendeu a servir bem. Aprendeu a obedecer. Aprendeu a ser treinado. Ele foi treinado pelo Senhor. Ele foi treinado por Moisés. E agora, a fase do cumprimento da promessa, na verdade, ela não vem à primeira monta como fase do sucesso. Ele foi preparado. Então, continuar, dar sequência no projeto de Deus e cumprir a promessa aos pais daquela nação, para Josué, quando ele recebe de Deus esta palavra, que assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, isso para ele passa a ser uma motivação. Aleluia! Isso para ele passa a ser algo que certamente, assim como ele viu, assim como ele observou, assim como ele viu em Ló, no sentido de Deus abençoar Moisés, Deus está garantindo para ele, assim como eu serei, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. A fase do cumprimento da promessa, nós vamos perceber algumas coisas, que nas fases dos processos passados foram destacados por Deus. Por favor, Números capítulo 32, já estou encerrando 5 minutinhos e não quero passar do horário, 9h30 eu encerro, terminando não terminando. Por favor, rapidinho. Número 32, 11 e 12. Observe que fase do cumprimento de promessa, quem quer viver, tem que muito bem entender processo. Eu falei aqui no mês passado sobre o processo de esperar, né? E Josué também passou nesta fase, está vivendo a fase do cumprimento da promessa de ser agora líder, de liderar aquela nação, mas isso tem que estar muito bem resolvido. Ele soube esperar em Deus. Números 32, 11 e 12, rapidinho. Como não seguiram de coração íntegro, nenhum dos homens de 20 anos para cima que saíram do Egito, verá a terra que eu prometi sob juramento a Abraão, a Isaac e a Jacó, com exceção de Caleb, filho de Jefoné, o Quenezeu e Josué, filho de Nun, que seguiram o Senhor com integridade de coração. 40 anos eles esperaram. Josué esperou 40 anos. Observe que na fase do cumprimento da promessa, que foi precedida pelo processo de espera em Deus, pelo processo de aprender a servir, pelo processo de ser treinado, onde a sua fé foi provada, e onde ele adquire um gabarito ou uma capacidade divina para a liderança, é na fase do cumprimento da promessa que ele observa a autoridade espiritual que Deus dá. Deus é um Deus que levanta, mas Deus é um Deus também que capacita. Deus é um Deus que chama, e Deus também é um Deus que dá autoridade espiritual. E é inegável, irmãos. Josué passa agora de simplesmente um servo de Moisés para ser reconhecido como o grande líder, Josué. Amém? O que é isso? É uma
Deus dá. E eu posso citar aqui alguns textos que talvez eu vou só citar, sem lê-los, que vocês vão se lembrar. É inegável que Josué recebeu de Deus uma autoridade espiritual. Alguém já orou aqui e o sol parou na sua oração? Não? Nenhum. Josué tem esse currículo. Você pode pesquisar, faz uma pesquisa aí. Quem gosta de estudar, pode fazer uma pesquisa. É provado cientificamente, estou falando aqui ciência. É provado cientificamente que na Terra houve um dia diferente dos demais. O que é isso? Um dia com mais de 24 horas. Há quem diga que foi esse dia que Josué orou e o sol parou, ou a lua não se apresentou na hora certa. Eu sei que o dia foi diferente. Né? Autoridade espiritual, não? Claro, ali tem um propósito, tem um contexto ali. O povo morreu que enxergava de dia e certamente ia vencer a batalha. O povo morreu que enxergava mais uma visão noturna e Deus prolonga o dia para Israel vencer a batalha. Ali, outro, autoridade espiritual. Já viram o muro cair para baixo, a não ser terremoto? Porque diz os historiadores que as muralhas, pastor Fábio, de Jericó não caem para frente nem para trás, elas caem para baixo. Dá a impressão que alguém empurra para baixo. A gente sabe. Quem fez isso foi Deus. Mas quem tem autoridade para estar liderando o povo por 13 voltas ali? Josué. Jordão. Há quem diga que na fase da travessia do Jordão aqui, Josué capítulo 3, é a fase ou foi o período onde o Jordão estava mais cheio. Mas Deus fez com que as pessoas passassem a seco no Jordão. E prova que passaram a seco. Josué dá uma ordem. Tira lá do meio do Jordão 12 pedras. E vamos levantar um altar. Para todo mundo que passar depois, saiba que nós atravessamos esse Jordão a pé. Amém, meus irmãos? O que é isso? Fase do cumprimento da promessa é a fase de viver isso. É a fase que Deus vai ouvir e responder a sua oração. Você viu, amém? É a fase que o milagre vai chegar bater na sua porta amanhã. Ixi, ninguém falou glória a Deus. É a fase que a porta vai abrir. Mas se não abrir? Glória a Deus! Não? Essa ideia do ser forte e corajoso por 3 vezes, eu aplico também quando o Paulo ora e explica lá a ideia, por 3 vezes clamei ao Senhor. E qual foi a palavra do Senhor? A minha graça te basta. Então, autoridade espiritual, as conquistas e honras dadas por Deus. E claro, irmão, nas conquistas que Deus nos dá, não é para a gente engrandecer, não é para a gente achar que somos bons. Bom, disse Jesus, é o meu Pai. Nem Jesus queria ser chamado de bom. Se queremos, se alcançamos alguma coisa, é por bondade e por misericórdia. É por bondade dele, é por causa da graça dele, é por causa da misericórdia dele. E, na verdade, queridos, não é nada que nós merecemos. Pelo contrário, graça é o favor que eu não mereço. Aleluia. Então, fase do cumprimento da promessa é de eu entender. Eu recebo de Deus autoridade espiritual. Irmãos, é de suma importância. Nós vivemos em uma época onde hoje nós observamos algumas igrejas enxergadas como empresa, como grandes negócios. Pequenas igrejas, grandes negócios. Até outro dia alguém brincando comigo sobre isso. Essa ideia de administração de igreja como administrar o mundo secular. A gente sabe, queridos, tudo bem, igreja juridicamente é uma empresa. Mas, irmão, nós acreditamos que é algo espiritual, é totalmente diferente. Então, você tem que
Você tem que buscar entender que o exercício que você está fazendo, o chamado de Deus para a sua vida, ela tem que contar com uma autoridade espiritual. As pessoas têm que ver alguma coisa de espiritual em você. Se você é um líder, se você é um obreiro, se você está liderando alguma coisa, se você é um obreiro que serve ao Senhor, qualquer que entenda o seu ministério, o seu chamado, a sua função é algo espiritual. E, portanto, ela deve ser encarada de forma espiritual. Josué vai viver a fase do cumprimento da promessa, recebendo a autoridade espiritual e honrando a Deus pelas conquistas que certamente o Senhor fez para a vida dele. Amém? Concluo com Isaías 55. Sempre os caminhos de Deus, sempre os planos de Deus vão ser maiores do que os meus. Amém? Quem sabe você está passando algumas fases, fase do serviço, fase do treinamento, mas vai chegar a fase do cumprimento da promessa. Passe e aprenda, confie no Senhor, glorifique o seu nome, sirva a Deus com alegria, seja um obreiro de valor. Aleluia! Seja lembrado como alguém que serviu ao Senhor de todo o seu coração. Amém? Se você serviu ao Senhor de todo o seu coração, é a Bíblia quem diz isso. Deus tem uma recompensa para a sua vida. Deus tem um galardão para você. Aleluia. Vamos ser recompensados pelo Senhor. Amém, meus irmãos? Fique com esta palavra no nome de Jesus. Queridos, nós vamos ofertar. Vamos ofertar na casa do Senhor. Por favor, o obreiro, passe aí uma salva. Passe aí uma salva, deixando as contribuições. Vamos ofertar.